Fala, cambada, vindo nesse programa para falar de 3 vezes Poatan. Então tá, chama. Mão de pedra brasileira, chama Alex Pereira. Caçador de campeão, mão que manda pra caixão. Pancada de caminhão, cruza um tiro de canhão. Foco, força e precisão, esquerda de esquadrão. Decidir um alazão, que explode igual arrojão. Dinamite de implosão, bazuca com munição. Faz juiz entra em ação, para paralisação. Comemora com glovão, chama. Poatan. E mesmo que pareça um programa superficial, onde eu apenas uso o hype de daqui a 3 dias ser a próxima luta, a próxima defesa de cinturão do nosso campeão na categoria meio pesado, eu tenho uma posição de pôr as 3 vezes em que Poatan nos representa da menor maneira que a gente já foi representado dentro de um evento de luta. Mesmo que a gente tenha em toda a nossa história lutadores que provaram pela resiliência de coração, resistência, como o Rodrigo Minotauro provou tantas vezes que poderia suportar o castigo, por maior que fosse, dentro de um combate, trazendo a vitória para nos representar da maneira extremamente agressiva que o machado assassino, nosso Axer Murderer, Vanderlei Silva, botou seus adversários para secar na corda, tanto na linha de Pride quanto conseguiu nos representar também no UFC. Ou que para muitos pode ter sido o maior atleta de competição do UFC pela maneira ilusiva que ele apresentava e dava show, como o nosso Anderson Silva, o Spider-Man. E por último também como uma lição de resiliência da própria história, da própria vida e remanescente, representando ao máximo, tanto quanto alguns outros nossos lutadores, Charles do Bronx, como o cara da favela, o guri que tinha tudo para não ser e acabou sendo uma representatividade máxima do espírito brasileiro de não desistir. E a gente tem talvez tudo isso englobado numa total eficiência, tanto de artista marcial quanto de simplesmente um lutador brawler que vai lá e bate da maneira que tem que bater para derrubar o seu adversário. Uma história de superação da vida, vencendo a ele mesmo, os seus vícios, usando da melhor maneira possível a sorte de ter nascido com um extremo talento e capacidade física e ser de uma maneira quase subconsciente para os americanos aquele monstro, trazendo respeito, usando esse personagem de máscara, rosto pintado, tanto quanto os próprios americanos têm o Kane, o Undertaker e toda aquela alusão ao monstro que não fala, sendo um indígena brasileiro e formando o nosso monstro de um país onde eles imaginam que só tem índio, mulata e a cada esquina tem alguém tocando um pandeiro com um macaco no ombro. E que sem muita conversa ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Indo lutar nesse sábado contra um subestimado, não por ele, mas por nós, um subestimado Khalil Rountree, que provou, mesmo tendo toda a repúdia do público brasileiro antes dessa luta, que hoje só não vai ter a nossa torcida porque ele vai lutar contra hoje o nosso maior ídolo. E mesmo o próprio UFC, sabendo da mina de ouro que ele tem em mãos com esse personagem tão rico que é o Poatan e que faz de maneira tão eficiente aquilo que tem que ser feito, sem conversa, sem blá blá blá, ele vai lá e nocauteia, podendo parecer muitas vezes que o tio Dana tá protegendo ele de lutar contra um Ankalaev, achando que um jogo pífio de quedas pode trazer perigo. Eu não vejo esse perigo. Inclusive eu digo que eu vejo mais perigo nessa luta desse sábado do que um próprio Ankalaev, porque ali vai ser troca de chumbo grosso e que mesmo que Khalil Rountree não tenha o encaixe de mão necessário, não tenha a pegada que o nosso Poatan tem, ainda assim, do outro lado vai ser um cara com bala muito pesada, com um canhão nas mãos, que mesmo tal como, dando um exemplo um tanto simples, seja como o Borrachinha, que apesar de ter um físico avantajado, ele não tem o golpe de encaixe, mas ele sufoque pela pressão de pancada com força. E que mesmo a cada luta, todo mundo venha com o mesmo papo de que não, ele não vai ter coragem de trocar com o Poatan, ele vai querer quedar. Que bom que fosse verdade,
porque a gente vai ter um striker especialista em Muay Thai na frente do Poatan tentando fazer algo completamente contrário daquilo que ele faz e não vai fazer bem o suficiente para conseguir vencer. O caminho de uma luta de grappler tem várias etapas e a necessidade de força isométrica. Não vejo Khalil Rountree em nenhum momento tentando quedar o Poatan, mas sim tentando ver quem tem o tiro mais preciso na ponta de um queixo. E a gente tem que lembrar que o próprio Poatan não subestima isso, tendo ido um mês antes para treinar no local onde ele vai lutar, conforme a altitude, e ter gás para cozinhar e carregar essa luta, se necessário, até um terceiro, quarto ou quinto round, tendo aí sim a maior vantagem que eu vejo no Poatan, um lutador que tem pegado o suficiente para nocautear, mesmo que seja cansado num quinto round. E isso é a vantagem de quem tem encaixe de mão, onde a mão pega, vai derrubar, independente de precisar da força isométrica ou não. Coisa que eu já não vejo em Khalil Rountree. E muito menos ainda nesse tal Ankalaev. Então, nessa luta de sábado, se eu tivesse R$50 em bolso, eu tranquilamente aposto R$30 no nosso Poatan, mas tenho receio, apesar de respeitar e admirar demais essa ideia do Poatan de não subestimar nenhum adversário e achar que simplesmente, não criticando o nosso Charlinho, o campeão tem um nome, ele sabe que ele só é o campeão por causa do trabalho duro que ele faz. E que ele tem também a maturidade de saber que para nós brasileiros, ele só é o cara enquanto ele é campeão. Como é visto pelo nosso próprio Charlinho nesse momento atual da carreira dele. E se eu tivesse que apostar R$50 nessa luta desse sábado, eu boto R$30 com total tranquilidade em Poatan, mas sim, guardo 20, porque do outro lado vai ter outro trocador de chumbo grosso e a gente já sabe que na trocação a sorte pode contar. Tendo em vista que a gente já viu muitas vezes strikers de muito maior competência técnica do que seus adversários perderem para eles porque simplesmente um golpe encaixou. Coisa que não acontece numa luta de grappling. Ninguém leva um mata-leão de surpresa. Existe todo um caminho que leva para aquilo ali. A não ser, claro, algumas vezes uma guilhotina que se encaixa numa tentativa de queda. Voltado como todo mundo torcendo demais pro nosso Poatan nesse combate de sábado, sabendo que nas próximas lutas, tendo tido o suficiente de conhecimento sobre Khalil Rountree para torcer para ele, desde que não seja contra nosso Poatan. Um abração para minha cambada de filho da luta e ficar na torcida para esse cara que parece uma máquina, é o nosso monstro oficial do Brasil, mas ele mesmo sabe que é passível de erro, que é combate, e por isso ele se prepara tanto para nos tranquilizar dessa maneira. Muita torcida, muito feliz por ser representado por alguém que traz tanto respeito para o nosso país. Sucesso para todos vocês, é nóis Queiroz!